Queridos, Shalom, não é simples compartilhar com vocês esses contextos. Nós estamos falando justamente aí o templo de Ishtar, onde vem justamente a palavra que é chamada de Páscoa, queridos, não é? Em inglês, Easter, não é? Que é justamente uma alusão a Ishtar, que é a deusa suméria, para quem foi feito, não é? Todo esse monumento, não é? Ela está em todos os lugares, também vista como a pomba, não é? Como o sol invicto em vários lugares, porque não tem sexo masculino ou feminino, e é adorada no mundo inteiro nas mais variadas culturas. É dela também o nome Colúmbia, não é? Que vem da palavra columba, que é pomba, queridos, não é? Então, aquele símbolozinho que vocês viam como sendo o Espírito Santo, na verdade é uma alusão a Ishtar, não é, queridos? Então, esse é o motivo porque alguns símbolos para nós não faz sentido, nós não temos de estar agregados a esse contexto que a Trindade vem passando desde sempre, e estampada também Ishtar nas nossas notas, não é? Nós vamos ver Ishtar aí, o símbolo do nazismo, nós vamos ver Ishtar aclamada em vários contextos que nós precisamos saber entender. Saddam Hussein se colocou muito como Nabucodonosor. Ele tem vários murais onde ele colocou ele e Nabucodonosor, como sendo justamente o descendente direto, ele sempre com Nabucodonosor, e o ódio dele por Israel. E eu quero que prestem muita atenção neste vídeo, querido, principalmente para vocês que dizem não carregar deuses, não é? Eu tenho certeza que você tem uma notinha aí, não é, no seu bolso. Preste atenção nesse vídeo. Os templos mais recentes foram construídos aqui após o grande dilúvio por uma tribo de gigantes para o rei bíblico Nimrod. A conclusão e a tradição parecem bastante claras de que seres gigantescos outrora existiram e que a história humana desenvolveu-se ou que mudanças psicológicas, emocionais ou espirituais ocorreram. E aqueles seres que sobreviveram pertenciam aparentemente a um grupo de genes menores. Porém, a possibilidade de que tenham existido outros segmentos da humanidade aparece de forma quase explícita na própria Bíblia. O livro dos Números diz que após vagar no deserto com seu povo, Moisés enviou batedores para encontrar um lugar onde pudessem se estabelecer. Os batedores foram para o norte, para Hebron. Se olharmos as Escrituras, havia gigantes na terra naqueles tempos. E se interpretarmos isso literalmente, em vez de simbolicamente, e simplesmente havia homens poderosos e com poderes extraordinários, então podemos afirmar que os primeiros homens, os primeiros humanos, eram gigantes. Podemos também teorizar que esses gigantes vieram de algum outro lugar e criaram na Terra uma colônia. Este conceito por si só é uma coisa surpreendente. Porém, um povo mais antigo que os israelitas acreditavam exatamente na mesma coisa. Eles escreveram que os gigantes eram seres celestiais que vieram não da Terra, mas de outro planeta. Este é o campo de batalha da Guerra do Golfo. Nós o conhecemos como Iraque. No passado distante, várias grandes civilizações brotaram aqui. Uma delas, a babilônica, foi lendária por sua riqueza e esplendor. Porém, muito antes da Babilônia, há 6.000 anos, outra notável civilização desenvolveu-se aqui. Seu povo era os Sumérios, que possuíam uma cultura muito avançada. Eles foram os pioneiros de quase tudo que constitui a nossa sociedade atual. Criaram o primeiro congresso com 2 câmaras, a primeira escrita, o primeiro sistema de escolas e assim por diante. Surge então a pergunta:
De onde veio tudo isto? Creio que temos de recorrer aos próprios antigos sumérios e prestar atenção no que eles têm a nos dizer, porque eles nos dizem, em tudo que é lugar, repetidas vezes, que a civilização lhes foi ensinada por seres vindos dos céus para a terra. Eles os chamavam os Ananokes. Os sumérios escreveram sua história em tábuas de argila como estas, que ficaram ignoradas no Museu de Berlim por meio século. Poucas pessoas foram capazes de decifrar este antigo idioma, mas uma delas é Zecharia Sitchin. Os escritos e as evidências pictóricas deixados pelos sumérios remontam a 6.000 anos. Falam e retratam um povo que veio de um outro planeta, que chamavam de Nibiru, e muitas das descrições o apresentam como sendo muito maior, pelo menos 1/3 maior do que a média dos seres humanos. Portanto, eram gigantes. Querido, Zecharia não somente foi meu professor, não é, mas também é uma pessoa que eu tenho um grande respeito. Ele faleceu em 2010, outubro de 2010. Mas eu gostaria de que vocês vissem um pouquinho esse símbolo, que é um dos motivos porque o Ministério Som do Céu não utiliza o hexagrama. Por que nós não utilizamos o símbolo de Israel? Eu gostaria de que vocês tivessem a compreensão em relação a esse contexto. Para você que parou com as aulas de geometria, não é? Tudo é geométrico, queridos, não é? E o símbolo, lamentavelmente, do hexagrama é utilizado na maior parte dos contextos, não é? Que lamentavelmente as pessoas não conhecem muito bem porque olham um símbolo e não compreendem ao que esse símbolo está chamando. O gelo também tem um formato de hexagrama e nós sabemos muito bem que o próprio adversário também vive nas regiões celestiais, não é? Nós vemos aí várias religiões utilizando o hexagrama, mesmo, né, enfim, alguns contextos bastante complexos, não é, de identificar, utilizando. Aí vocês estão vendo o Vaticano, que tem o hexagrama bem no meio da praça, e assim como a cruz, que estava no peito dos Anunnakis, e passou a ser um símbolo cristão. Não é? Yeshua foi morto no madeiro, enfim. Quando nós lidamos com um contexto como esse, muitas vezes nós vamos desconhecer. Esse aí, justamente o Arco do Triunfo na França, também está no centro do hexagrama, não é? Nós vamos lidar com Saturno, queridos, Deus que um. O símbolo, na verdade, do hexagrama, vocês estão vendo justamente Saturno visto por um telescópio, e vocês vão ver que o formato da imagem que se faz é do hexagrama. Sigam com esse documentário importante. Se observarmos estas três figuras retratadas aqui, parecem ser quase todas do mesmo tamanho. Mas, se prestarmos atenção, veremos que esta figura da divindade está sentada. E se calcularmos seu tamanho pela medida dos joelhos ao quadril, verificaremos que ela tem uns 3 metros de altura. É um daqueles que desceu dos céus para a terra. Para os que acreditam, isto é uma prova convincente de que os gigantes celestiais são reais. O antigo texto sumério, de uma forma bem ampla, nos diz basicamente que mais de 400 mil anos atrás, esses Ananokes vieram do espaço e pousaram na Terra, no Vale do Tigre e Eufrates. Começaram por formar uma colônia que chamaram de Éden. De acordo com o Gênesis, Éden, ou Éden, é onde Adão foi criado do pó, e Eva de uma de suas costelas. Outros, porém, têm uma versão mais high-tech sobre como a vida humana começou. Com o tempo, necessitando de mão de obra de trabalhadores, eles alavancaram a evolução empregando engenharia genética. Recolheram o esperma de um dos Ananokes e o inseminaram no óvulo de uma humanoide primitiva,
Provavelmente uma dessas primitivas cujos restos arqueológicos estão agora sendo encontrados na África. Começa na Bíblia, onde podemos ler, no início de Moisés, quando os filhos dos deuses viram que as filhas do homem eram bonitas, eles as tomaram como esposas. Mais tarde, daqueles ventres, nasceram gigantes. O livro de Baruque diz: depois o Senhor criou o grande dilúvio, destruiu toda a vida que havia na terra, incluindo os 409 mil gigantes. De acordo com a história, alguns dos titãs sobreviveram. Porém, seu reinado como senhores da Terra terminara, e os humanos tornaram-se a espécie dominante. Os gigantes até hoje vivem em nossas memórias, como algo profundamente enraizado que remonta aos primórdios de nossa existência. Queridos, o símbolo dos deuses, no caso como a columba, enfim, como vocês quiserem chamar, continua aí, escondido, fazendo com que as pessoas cultuem esses símbolos, achando que é um símbolo que procede do eterno, quando na verdade é uma alusão aos deuses que dominam essa terra desde sempre, não é? E as pessoas acham muito bonitinho, não é? Estão nos brasões papais, enfim, estão em brasões de dioceses, estão todo o tempo bastante claro para quem consegue compreender os símbolos. Por isso eu peço a vocês que aprendam a compreender esses símbolos, porque existe identidade em tudo isso para que você possa conhecer a verdade, para que você possa ter entendimento de que não somente eles estiveram, mas continuam estando aqui no nosso meio e na gente também. O nosso DNA, nós vamos ver situações bastante marcantes, como o que foi deixado para a gente. Vocês precisam ter esse entendimento do que são esses cetros de poder que representam os deuses, que estão aí na medicina, que estão aí justamente colocados para enganar você como se fosse a serpente de Moshe, não é, queridos? Mas não é mesmo, não é? Você tem de ver, a medicina tem a vara de Asclepio, né? Você precisa de saber o que é. E também nós vamos ver sempre a nossa genética misturada com tudo isso. Eu desejo que vocês possam ter entendimento de todo esse contexto que permeia a nossa verdade, não é? Que você possa ter entendimento que os deuses não somente estampam nossas notas, mas eles continuam dirigindo esse mundo, como as escrituras dizem, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os dominadores deste mundo tenebroso que operam nas regiões celestiais. O livro de Daniel vai tratar muito sobre isso, sobre esses símbolos que continuam sobre nós, os nomes trocados, e os deuses continuam em todos os períodos, queridos, em todos os períodos. Eles apenas mudam de nome, mas sempre foram os mesmos, sempre foram os mesmos. Nunca mudaram, queridos, nunca deixaram de ser aqueles que foram apresentados. Que o Eterno guarde a sua mente e o seu coração em toda a verdade. Shalom.